Fantasma, Surfista Prateado, Doutor Destino, X-Men. Galera, pelo vídeo a gente vai ter essa galera no semi ainda nas fases 5 e 6. É o que os rumores estão dizendo. Mas será que faz sentido o que a gente tá ouvindo agora? O que acabou de vazar? Será que é verdade isso daí? Bom, nesse vídeo aqui eu trouxe pra vocês o plot de cada lançamento das próximas fases. Vocês vão ver a história completa, então pode ter spoiler, ok? Vamos conferir tudo agora nesse vídeo. Estreantes, Peter aqui. Galera, eu tô falando em criar um canal no YouTube do zero em 5 minutos, com conteúdo inteiro, com a matéria inteira, sem você aparecer. Você não precisa aparecer. Ele vai funcionar no automático pra você. Você vai usar inteligência artificial pra gerar o roteiro, vai mandar pra uma voz automática, vai botar no conteúdo e vai deixar o automático. Vai criar vídeo todo dia. É impossível isso não colocar dinheiro no teu bolso nos primeiros meses. Tem gente já conseguindo dinheiro no primeiro mês, nas primeiras semanas, monetiza muito rápido. É uma automatização do conteúdo. Eu quero mostrar isso pra vocês agora no Desafio YouTube Dinheiro no Bolso 2.0. A gente vai mesclar a inteligência artificial agora pra deixar o YouTube no automático. Você vai perceber como é fácil criar conteúdo agora no YouTube. Eu vou mostrar pra vocês agora como é que eu consegui comprar a minha casa na Flórida com dinheiro de um canal. Mas eu tô convidando vocês pra botar uma renda extra, pra ter aquele tempo calmo pra vocês se dedicar a um projeto dentro do YouTube. Pô, o dinheiro tá entrando, fica muito mais fácil, né? E aí, quem sabe, mais pra frente, compra a tua casa. É muito legal o que tá acontecendo agora. Então, clica aqui embaixo, vai ser um evento totalmente grátis dos dias 14 a 16 de março. Vai ser bom demais ter você lá. Te espero lá. Bem, de todos os rumores que eu li ultimamente, alguns até que fazem sentido, né? Por isso que fizeram uma compilação na internet da maioria dos rumores que não são tão viajados assim sobre o futuro do CM. Muita coisa nesses rumores que a gente tá ouvindo aí já até foram confirmadas. Por isso que parece que tudo foi muito bem montado, entende? Você vai pegando uma pecinha aqui, outra pecinha ali, pô, os caras estão acertando tudo. Pode ser só rumores falsos criados em cima de notícias verdadeiras? Pode. Mas eu garanto pra vocês que algumas mortes anunciadas nesses rumores são reais. Por isso deixo claro que tem spoiler agora. Esse vídeo vai ter spoiler do que vai vir na fase 5 e 6. Agora chega de papo, bora pro vídeo. Guardiões da Galáxia, volume 3. Por ordem de lançamento, vamos começar com os rumores sobre os Guardiões da Galáxia, volume 3. O rumor, ele diz que o filme já vai começar com a origem do Rocket Raccoon, né? Onde a gente vai ouvir as primeiras palavras dele. Dói. Pô, coitado, é só dor e sofrimento, né? Bom, depois dessa introdução, o Warlock vai até a base dos Guardiões, que é Nowhere, lugar nenhum, ele vai atrás do Rocket, e com isso ele vai enfrentar os Guardiões da Galáxia na porrada. Enquanto o Warlock luta com os Guardiões, o Alto Evolucionário leva o Rocket embora. E pra salvar o Rocket, os Guardiões pedem ajuda pra Gamora pra poder salvar o Rocket. Então eles vão pra Contra-Terra, onde vivem os animais híbridos criados pelo Alto Evolucionário que a gente conhece como os Novos Homens. E lá eles salvam o Rocket. Só que o Rocket não quer ir embora. Ele quer salvar os outros animais que vivem aprisionados na Contra-Terra. E aí começa a luta dos Guardiões contra o Alto Evolucionário. Bom, no meio disso tudo, o Adam Warlock continua atrás dos Guardiões. Mas por algum motivo que não foi explicado, ele vai passar pro lado dos heróis depois de criar uma ligação com a Mantis. Provavelmente ela vai mexer na mente dele, quem sabe até libertar o Adam Warlock daquela joia sinistra que o Alto Evolucionário colocou na cabeça dele. Agora segura esse spoiler pesado, hein? O membro dos Guardiões da Galáxia que vai morrer é o Drax. Sim, galera, ele vai morrer durante a luta final. Bom, isso faz algum sentido, já que o Dave Bautista já não estava mais afim de reviver o personagem na Marvel. Tipo, ele disse que queria sair. Então pode apostar que vai ser uma baita despedida. No final, os Guardiões da Galáxia originais vão se separar. O Rocket, o Groot e também a Gamora vão sair da equipe e seguir o próprio caminho. No caso da Gamora, o Peter Quill desiste dela, porque ele chega à conclusão que ela não é a Gamora que ele amou. Quem fica na equipe agora é o Senhor das Estrelas, a Mantis, a Nebulosa, Cosmo e o Adam Warlock. Mas também não deixaram claro como é que vai funcionar essa nova equipe. Invasão secreta. O rumor sobre invasão secreta, ele é pequeno. Basicamente, eles revelaram que o Nick Fury e o Talos vão se unir para a luta contra a facção rebelde dos Skrulls, que estão tentando ou já conseguiram se infiltrar nos governos do planeta Terra. E aí, fazendo um paralelo com os quadrinhos, provavelmente vão ser liderados pela rainha Skrull Veranke, né, que nas HQs vê o planeta Terra como algo que pertence aos Skrulls. Para ela, a Terra é dos Skrulls, tipo, faz parte, na religião dela, é parte do futuro que ela viu pra raça dela, né? Tá na profecia deles. Enfim, também é dito que o James Groot é secretário de Estado no lugar do Thaddeus Ross. Faz sentido, já que, de acordo com o próprio Kevin Feige, o Thaddeus Ross agora é o presidente dos Estados Unidos. Segunda temporada de Loki. Lembram do final de Loki, onde ele vai parar numa TVA diferente e com uma estátua do Kang ao invés dos Guardiões do Tempo? Bom, o rumor fala exatamente sobre isso.
Na verdade, o Loki voltou no tempo quando passou pelo portal. Tipo, ele passou pelo portal, voltou no tempo. Exatamente isso. No passado, aquele que permanece não se escondia dos funcionários. Ele era o boss da TVA. Só que por algum motivo ele apagou a memória da galera da TVA e criou o mito dos Guardiões do Tempo. Foi isso que aconteceu. O foco da série vai ser com o Loki e o Mobius tentando proteger as novas linhas do tempo criadas lá depois que aquele que permanece morreu. E em contrapartida, eles vão ter que enfrentar uma variante mais velha da Sylvie, que pretende destruir as linhas do tempo que estão surgindo, porque ela acha que foi um dos grandes erros que ela cometeu. Ah, Pedro, mas e o Kang? Bom, galera, o Victor Timeline, que apareceu no final de Homem-Formiga e Vespa 3, não vai ser a única variante do Kang, ok? Na verdade, é dito que vai ter várias variantes do Kang na segunda temporada do Loki, incluindo o Sr. Griffon, que é uma das versões do Kang que ficou preso no século XXI, aquele Kang do passado, né? E aí ele montou um império com a ajuda de vilões, o cara tá há muito tempo na Terra, então ele montou um império. Acontece que esse personagem já existe no CM, né? Já que na primeira temporada do Loki é possível ver a Torre Stark, que foi comprada pelas indústrias Kang, que pertence ao próprio Sr. Griffon. The Marvels. Uma General Kree vai aparecer em Marvels, é uma versão feminina do Darby, que nas HQs é um cara. Pelo visto, os planos da Darby é usar uma máquina para roubar os recursos de outros planetas para poder reconstruir o planeta dela, né? O próprio planeta dela. Só que o combustível dessa máquina são as Negabands. E adivinha, o bracelete da Kamala Khan faz parte do par de Negabands e vai deixar a máquina da Darby ainda mais poderosa, mais power. Resumidamente, as 3 Marvels vão unir os próprios poderes para poder enfrentar a General Darby. Nesse filme também vão apresentar o príncipe Ian, do planeta Ladna, e pelo visto vai ser marido por acidente da Carol Danvers. Não é bem assim que acontece nas HQs, ok, galera? Mas até que faz sentido a relação dos dois. O mais constrangedor, né, segundo esses rumores aí que eu tô trazendo pra vocês, é que pra se comunicar com o povo do planeta Ladna, você precisa cantar e dançar, então já vai se preparando. Então vai rolar uma cenazinha com a Carol Danvers cantando, né? Cantando pra vocês agora, pra poder avisar o povo do planeta sobre a General Darby, sobre o que tá acontecendo, né? E pelo que dizem aí, essa cena ficou muito ruim. Tão ruim que vai refilmar. Porque, assim, se eu começar a apresentar assim, dá cringe em vocês, não dá? Não dá? Não fica com vergonha alheia? Imagina num filme isso. É óbvio que a Darby vai querer roubar os recursos da Terra. E aí o pau come entre as The Marvels e a General Darby. Darby é dar feijão, né? Bom, pelo visto, a SWORD, a organização SWORD e o Nick Fury vão entrar nessa briga aí pra proteger a Terra. Então, finalmente, vai poder ver que diabos a SWORD faz no CM, até agora a gente não sabe, né? E pra finalizar, a batalha final vai acontecer no planeta Hala. Lá, aquela máquina da Darby vai dar ruim e vai começar uma incursão. Quem vai selar a máquina vai ser a Monica Rambeau. Só que com isso ela fica presa no outro universo. Pô, então a Carol Danvers vai salvar ela, Pedro? Na verdade, a Carol se une ao Nick Fury pra tentar achar a Monica Rambeau. Mas enquanto não encontram, a Carol Danvers vai ficar na Terra pra treinar a Kamala. Eles não deixaram claro, mas eu espero que a Kamala desperte algum superpoder que não dependa daquele bracelete. Vai ficar maneiro pra caramba se ela, sabe, se ela ficar com os poderes iguais aos dos quadrinhos, né? Uma coisa nativa dela, né? Capitão América, nova ordem mundial. Pô, a galera fala sério, o novo presidente dos Estados Unidos é o Tadeu Ross, Hulk vermelho, e adivinha? O cara finalmente vai criar os próprios super soldados pro governo. Tava na hora, né? Ele sempre esteve envolvido com isso, né? Agora ele finalmente é o cara que assina a permissão. Depende dele. É super soldado? Pode ou não pode, né? Só que tem um probleminha aqui. O Ross vai recrutar um líder, o vilão líder, aquele, né, com aquela cachola pra frente, pra cima, né? Vai recrutar um líder para ajudar ele. E o Capitão América vai tentar denunciar essa parada pro mundo. Como pode ou não poder isso? Isso é muito perigoso. É dito no rumor que o Sam vai ter ao lado dele o Joaquin Torres, que é um novo Falcão. E também a Layla Taylor, a namorada dele, que vão ajudar, os dois vão ajudar ele para tentar desmascarar o presidente. Outra super heroína que aparece é a Sabra. É uma super soldada israelense que vai ser parceiro do Sam para tentar derrotar a Sociedade da Serpente, que é um grupo de vilões que surgiu nos HQs do Capitão América. Só pra lembrar, os poderes da Sabra nos quadrinhos parecem mesmo de um super soldado, ok? Mas lá ela é uma mutante, então talvez os rumores não tenham pegado esse detalhe. Enfim, pelo que eu entendi, a Sociedade da Serpente não vai ser o foco do filme. A luta final mesmo vai rolar com o Ross transformando no Hulk vermelho e saindo a porrada com o Capitão América. Porra, vai ser bom pra caramba. Pra finalizar, o Sam percebe que o mundo precisa dos Vingadores e, pelo visto, ele vai reunir a equipe de novo. De novo, vai ser bom, hein, galera? Thunderbolts, segura, tá preparado? Tá sentado? Não tá, né? Então vamos lá. Os rumores dos Thunderbolts, eu tô muito hypado pra esse filme. Os rumores dos Thunderbolts, eles batem com várias teorias e rumores que eu já trouxe aqui no canal pra vocês. Eu falo pra vocês, eu peneiro, né? Eu faço um garimpo, né? O que é lixo eu boto pra lá, eu troco pra você só o filé. E mesmo assim vem um lixinho de vez em quando. Bom, o filme ele vai envolver
a caça pelo adamante no corpo do Tiamat no Oceano Pacífico, né? Aquela coisa que ninguém percebe que tá lá, né? Aquela mão saindo do Oceano Pacífico. Então aí, a Condessa Valentina vai enviar os Thunderbolts pra lá. Tem adamante naquele maluco lá. Que maluco, aquele pequenininho, né, que tá no oceano. Tem um adamante lá, vamos tirar. O Buck, ele vai ser um infiltrado, um espião pro Capitão América dentro dos Thunderbolts. Mas aí no desenrolar da história, ele vai acabar se tornando o líder da equipe e meio que amigo da Helena Belova. Já o vilão principal do filme vai ser o Sentinela. Rapaz, como que alguém enfrenta o Sentinela? Sim, em algum momento o Vácuo, né, aquela entidade bipolar, aquele outro lado dele cruel pra caraca, vai aparecer, né? Vai dar as caras, vai ameaçar destruir o mundo inteiro e os Thunderbolts vão derrotar ele. Mas como que vão fazer isso? Acho que muita gente não conhece o Sentinela, mas galera, o Sentinela tipo, é outro patamar de poder, sério. Eu vou falar isso em outro vídeo, vou ter que trazer um vídeo sobre isso. Tipo, pra mim não dá. Não pode. É igual o Wolverine ganhando do Lobo, né? Naquele crossover lá. Não dá, né? Demolidor, Born Again. A trama do Demolidor, de acordo com os rumores, sempre de acordo com os rumores, é de que a série vai trazer de volta alguns personagens da série da Netflix, como o Fog Nelson, o Justiceiro e a Jessica Jones. Porra, galera, isso é maneiro demais. A série vai ter uma história principal que vai girar em torno do Demolidor, enfrentando lá mais uma vez o Rei do Crime, que agora vai se candidatar para ser um novo prefeito da cidade de Nova York. Só que a série vai ter episódios para contar arcos separados, né? Envolvendo lá a Jessica Jones e o Justiceiro. Talvez isso explique os 18 episódios que a série pode ter. Coração de Ferro. Além do óbvio, que não dá nem pra considerar rumor, né? Que é a nova armadura feita pela Riri Williams e a presença do Capuz na série. O rumor sobre o Coração de Ferro vai além e revela que o Parker Robbins, o Capuz, vai fazer pacto com o Mephisto, que seria interpretado pelo ator Sacha Baron Cohen. Porra, galera, isso é maneiro pra caramba. Mephisto, hein, Mephisto? Com pacto com o Mephisto, o Capuz ele iria ganhar, artefatos mágicos que, daria pra ele poderes assim absurdos, né? Transformaria ele nos maiores chefões do crime na série. Quem não conhece o Capuz, tem um vídeo aqui no canal sobre a história completa do Capuz. Será que o Mephisto vai vir? Eu fico até com medo, né, de falar Mephisto. Pinta com o Mephisto, não. Para com isso, hein, rapaz. Agatha, Coven of Chaos. Vocês lembram que a Agatha tinha sido aprisionada pela Wanda em Westview, certo? Tava lá em Westview naquela coisa de sitcom, né? Ela ficou a única sitcom. Acontece que na série ela vai ser libertada por um coven de bruxas lá, que estão atrás do filho da Wanda, o Billy Kaplan. Galera, quero só que vocês lembrem, o filho da Wanda não existe, certo? Bom, segundo esse rumor, as bruxas são adoradoras do... Ih, lá vou eu de novo falar isso, hein? Do Mephisto, fazer o quê? Tá no rumor. Elas adoram o Mephisto e elas querem o Billy Kaplan porque ele tem alguma ligação com uma antiga entidade que controla a magia do multiverso, chamada Demiurgo. E pelo visto, o Billy renasceu como adolescente depois dos eventos de WandaVision, né? Ele seria interpretado pelo Joey Locke. Além dessa história maneira pra caramba, por sinal, parece que a série vai mostrar o criador do Darkhold, que pra minha surpresa é mais uma variante do Kang interpretado pelo Jonathan Majors. Maluco tá em todas. Visão Quest. Sim, Agatha, Coven of Chaos, a gente vai ter mais um integrante dos Jovens Vingadores aparecendo, no caso o Icano, né? Em Visão Quest a gente vai ter a formação da equipe inteira. Os rumores são de que a série vai tratar a busca do Visão Branco pela humanidade dele. Só que a série vai caminhar para a formação dos Jovens Vingadores. Talvez o Visão ganhe uma nova versão dele, mais jovem, mais parecida com a versão dele, que fez parte dos Jovens Vingadores por um tempo. E o rumor ainda aponta que o Ultron pode voltar nessa série. Não fica claro se vai ser como flashback, como vilão, ou se vai ter alguma referência ligada ao Visão. Sim, eles têm uma referência muito forte, uma ligação muito forte, concorda? Guerra das Armaduras. Lembra que eu falei que o General Ross ia tentar criar super soldados? Falei agora há pouco tempo, você esqueceu? Você tá gaga, hein? Bom, galera, parece que o mundo vai estar um caos depois dos eventos da invasão secreta e o mundo vai estar vivendo uma corrida armamentista de super-humanos no mundo inteiro. Tipo, todo mundo querendo ter um próprio super-herói, entende? Bom, pelo visto, o Ross não vai focar só nas experiências do líder com super soldados. Ele também vai querer tecnologia Stark. É aí que o máquina de combate entra na parada e fica contra o próprio governo. O rumor ainda diz que o Justin Hammer vai estar de volta. Isso me faz pensar que talvez, na falta do Norman Osborn, um novo Patriota de Ferro servindo no governo apareça. Já pensou, em vez do Norman Osborn ser o Justin Hammer? Isso é bem possível. Bom, isso não tá no rumor, mas isso é o meu achismo pra vocês, ok? Deadpool 3. Depois que o Deadpool usar a máquina do tempo dele pra salvar o Wolverine antes da morte dele, os dois vão ficar perdidos no multiverso e vão ser perseguidos pelo Mobius e pela TVA. Afinal de contas, a TVA, pelo visto, ainda existe, né? O filme vai ser classificação R e vai caminhar pros eventos de Vingadores de Dinastia Kang. Ok, até aqui, mas parece que não vai ser só uma viagem pro Sam tendo que enfrentar a vilã interpretada pela atriz Emma Corrin no caminho. Pelo visto, eles vão fazer uma homenagem pros filmes lançados pela Fox. Maneiro demais isso. Os atores Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden e Frank Jensen, todos esses atores vão voltar provavelmente como
Xavier, Magneto, Ciclope e Jean Grey, né, nessa ordem. Mas tem outro ator que eles mencionaram nesses rumores, Ian Gruffudd, o Reed Richards do primeiro Quarteto Fantástico da Fox. Mas calma, ele provavelmente não vai voltar para ser o Reed Richards principal do Sam. Pelo visto vai ser só uma homenagem, só como mais um Reed Richards que tá estudando viagem no tempo e multiverso. Eu curti demais isso. Eu tô levando muita fé nesse filme. Olha, esse filme pra bilhão, hein? Pra bilhão de bilheteria, você concorda? Quarteto Fantástico. E por falar em Reed Richards, vamos no embalo, né? Os rumores pro filme do Quarteto Fantástico estão fortérrimos. É babado, galera. Ao invés de ser um filme de origem, os rumores dizem que o Quarteto Fantástico da Terra 616 já existe, da Terra principal, já tá lá, quarteto. Só que eles ficaram décadas explorando o multiverso, desde os anos 60 para ser mais exato, ok? Já dá até para imaginar os uniformes clássicos dos quadrinhos. Pô, o Quarteto Fantástico foi criado em 1961. Dá pra fazer várias referências clássicas das HQs só pra contar um flashback ou outro da equipe. Seria legal pra caramba. Mas eu acho que, além de ser nostálgico esse filme pra caramba, porque vai retratar também o início desde lá de 1960 e tal, a história parece que vai trazer elementos mais modernos, né? Como é o caso do Reed e a Sue serem casados e já terem a Valéria e o Franklin como filhos. Assim como o fato deles também estarem viajando em família pelo multiverso. Foi uma das fases da HQ do Quarteto Fantástico que voltou depois dos eventos das Guerras Secretas de 2015 nos quadrinhos. Isso ficou por um tempo, né? Depois das incursões de 2015. Quanto ao vilão principal do filme, eles não deixaram claro quem vai ser nos rumores. Mas tudo indica que a gente vai ver o Dr. Destino, o Kang e o Galactus com o Surfista Prateado no mesmo filme. Isso é pra bilhão, talvez? Se bem que Quarteto Fantástico o pessoal fica com um pezinho atrás, né? Mas eu tô levando fé, hein? Homem-Aranha 4. Como que vocês imaginam o filme do Miranha 4? Não, como? O que você esperaria? Eu já sei o que você tá falando. Eu já sei. Mas vamos lá. Segundo os rumores, o filme teria a volta do Ned, do Flash, da MJ e do J.J. Jameson. Estão dizendo que a trama vai girar em torno do Rei do Crime para derrotar o vilão. O Homem-Aranha vai trabalhar ao lado do Demolidor. Galera, só de pensar na parada dessa, pô, hype com filme de heróis sobe pra caraca. Vai nas alturas, na boa. Eu sei que tem muita coisa meia boca aí. Mas quem é que não quer ver o Homem-Aranha com o Demolidor saindo na mão com o Rei do Crime? É bom demais. Eu tô esperando isso faz décadas. E não é só isso não. O rumor sobre o Homem-Aranha fala que o Peter vai ser vizinho do Miles Morales e que a MJ vai recuperar as memórias dela. Faz sentido esse rumor? Total sentido. Não viajaram absolutamente nada. E sobre o Tobey Maguire, não falaram nada. Tu queria, né? Porra, eu queria pra caraca também. Pensou ele voltar? Eu queria muito um terceiro filme também do Andrew Garfield. Porra, seria maneiro. Não tem nada disso não, mas... Enfim, tô só viajando com vocês. Vingadores Dinastia Kang. Saca só esse rumor. Uma versão do Kang do bem vai aparecer e chamar os Vingadores para enfrentar o Conselho dos Kangs. A equipe dos Vingadores seria formada nesse momento pelo Capitão América, Capitão Marvel, Thor, Hulk, Homem-Aranha, Homem-Formiga, Pantera Negra, She-Hulk, Miss Marvel, Kate Bishop e o Shang-Chi. São 11 super-heróis numa única equipe. Seria uma baita equipe. E segundo os rumores, os líderes seriam Capitão América e a Capitã Marvel. Mulher e homem. Maneiro, né? Só que ainda nesse filme o multiverso ia entrar em colapso, né? As incursões vai afetar geral. E no meio desse caos todo, a variante do Kang, o Conquistador, né, o mesmo que apareceu lá no filme do Homem-Formiga e Vespa Quantumania, vai voltar com os poderes de um Beyonder e vai recriar um mundo bélico, o Battle World. Ou seja, vários universos seriam destruídos igual nas Guerras Secretas de 2015. Só que o Kang seria o deus supremo dessa nova realidade, ao invés do Dr. Destino nos quadrinhos. Você acha que com esse roteiro o filme bomba ou flopa? Deixa nos comentários a sua opinião. Bora pra próxima agora. Doutor Estranho 3. Doutor Estranho 3 vai acontecer entre Dinastia Kang e Guerras Secretas. Meio que depois do final de Dinastia Kang, né, enquanto o Kang, o Conquistador, tá criando a realidade dele, o Doutor Estranho e a Clea vão estar lutando contra o Dormammu na Dimensão Negra. E aí, provavelmente, por estar na Dimensão Negra, o Doutor Estranho não vai ser afetado e vai acabar indo parar no mundo da batalha, no Battle World, se lembrando de tudo que rolou no universo antigo, porque a memória dele não foi afetada. E saca só, estão dizendo que o Sam Raimi pode voltar para dirigir o terceiro filme. Vamos ter, de novo, mãozinhas na cara, caveirinhas. Maneiro isso, né? Vingadores Guerras Secretas. Pelo visto, esse filme pode ser dividido em 2 filmes, da mesma forma que fizeram com Guerra Infinita, que era pra ser parte 1 e parte 2. Só que acabou virando, né, a parte 2 acabou virando Ultimato. Por quê, Pedro? Porque a treta vai ser gigantesca. De um lado vai ter o Doutor Estranho reunindo os super-heróis pra enfrentar o Beyonder. E no meio, porra, desse tanto de super-herói, tem a volta do Chris Evans e da Scarlett Johansson como variantes do Capitão América e da Viúva Negra. E é claro, tem homenagem pros filmes clássicos da Marvel, como o Nicolas Cage como o Motoqueiro Fantasma, o Wolverine do Hugh Jackman, o Deadpool, o Miles Teller como o Reed Richards, o Xavier e o Magneto dos filmes clássicos da Fox e a volta segura do Tobey Maguire e do Andrew Garfield como Homem-Aranha. Pô, velho,
Não tem como. Porra, me mata, né? Tá demais isso. Porra, eu tô muito arrepiado, é demais isso. Eu não consigo nem... Eu perdi o raciocínio. O que eu tava falando? Se isso acontecer, eu choro. Eu tô falando, pô... bom demais isso. Só de pensar, não é maneiro demais isso? Vale muito ingresso, galera. Mas tem também Robert Downey Jr. como homem de festa superior tentando roubar os poderes do Beyonder pra ele. Galera, olha isso. Robert Downey... Eu tenho como, eu fico muito feliz com essa parada. Pô, Pedro, você é Mavete, eu acho que eu sou, né? Se é isso, você é Mavete, eu acho que eu sou. Bom, eu tô emocionado. Esse filme tem tudo pra superar o Ultimato, se fosse tudo. E no final da batalha, o Kang do bem vai conseguir pegar os poderes do Beyonder e se transformar no novo aquele que permanece pra controlar o universo. Bom demais, né? Bom demais. Vamos pro Thor 5 agora, né? Eu tô emocionado. Thor 5. O Thor 5 seria o último filme do Thor, pelo menos com o Chris Hemsworth, ok? A boa notícia desse rumor é que o Chris Hemsworth já disse que a franquia precisa ter uma nova abordagem, precisa ser reinventada. E pelo visto a ideia é deixar o filme com um tom mais sério. Até que enfim, alguém percebeu isso. Será que vai ser o Taika Waititi de novo? Ah, coisa louca, hein? Eternos 2. Eu sei, não tem muito hype pra Eternos 2 igual tem pros outros filmes dessa lista de rumores. Mas vamos lá, o rumor diz o seguinte: o filme vai continuar com a busca dos Eternos para salvar a Cersei, o Kingo e o Fastos dos Celestiais. Então seria Athena, o Druig, a Makkari e o Star Fox nessa jornada. O mais estranho desse rumor é que ele diz que os Celestiais vão condenar os humanos e que os Eternos vão lutar contra eles pra salvar a Terra. Lembra até um pouquinho de Judgment Day, né? Aliás, eu fiz um vídeo inteiro dessa saga, 45 minutos de vídeo. E ó, todos os comentários estão curtindo pra caraca, você devia assistir, ok? Mas sério, galera, você consegue imaginar que ninguém percebeu que um Kang criou uma própria realidade esse tempo todo? Como é que os caras não perceberam isso? Será que mais uma vez os Eternos vão ficar só no plano de fundo da Marvel? O tempo todo os Eternos não participam de nada? Bom, espero que não, né? Bom, espero que eles participem, mas espero que não seja assim. É isso. No geral, tem muita notícia que já foi confirmada. O Chris Hemsworth falando sobre o novo rumor pro Thor, né? A confirmação da Emma Corrin como vilã do filme Deadpool. Mas, no geral, tudo que foi dito aqui faz total sentido. Nada foge do que a Marvel é capaz de fazer hoje no cinema. E, na boa, quem é que não gosta de ouvir um rumorzinho, mesmo que não seja tudo verdade? Uns 10% de tudo que eu disse aqui, pô, já dava pro hype lá pra cima, já valia o ingresso da gente, não valia? Fala a verdade. Porque a gente sabe que as estreias não estão indo muito bem na Marvel. Mas, e aí, dá pra hypar com tudo que foi dito nesses rumores aí? Já comenta aqui embaixo e não esquece, deixei o link aqui embaixo pra você participar de graça do desafio YouTube Dinheiro no Bolso 2.0. Tá chegando, é de graça. Você vai sair dali com a tua renda extra ou com a tua renda principal. Quer apostar? Então se inscreve, é de graça. Tamo junto, toca aqui agora, se inscreve no canal, que maneiro, hein, galera? Vai ter vídeo chegando aqui no canal, coisa louca, hein? É o tempo todo, eu quero me aposentar, mas a Marvel não deixa, então eu vou continuando. Valeu, galera, de coração, espero você no próximo vídeo. Fui!